Bom, boa tarde, pessoal. Vamos agora dar início ao nosso nono seminário de álgebra aqui do PPMAT da FAMAT, de nono seminário de 2022. E hoje, com uma satisfação, apresentar para vocês o professor Rodrigo Lucas Rodrigues. O Rodrigo, ele é licenciado em matemática, ele é bacharel em biomatemática, né, Rodrigo? Fez mestrado e doutorado no IMUSP, mestrado, doutorado, pós-doutorado no IMUSP em São Paulo, né? E hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre álgebras de comprimento 1. Obrigada, Rodrigo, e todo seu aqui, o palco é todo seu. Ah, tá bom. Dá para me ouvir, não é? Sim. Tá bom, obrigado. Então, queria agradecer pelo convite. Eu sei o quanto dá trabalho, né, organizar seminários. Então, obrigado, tá, pelo convite. Hoje eu vou falar sobre álgebras de comprimento 1, mas antes de falar especificamente sobre as de comprimento 1, eu vou falar sobre a teoria de comprimentos de álgebra. Esse trabalho eu fiz numa época que eu estava visitando a professora Consuelo Martínez, que trabalha na Universidade de Oviedo, na Espanha, e a professora Olga Markova, da Rússia, também foi para lá. Então, foi uma época que eu fiquei na Espanha trabalhando com ambas as professoras. Aí eu tentei, no começo, ser o menos técnico possível para não ficar muito pesado ou carregado, tá? E mais para o fim, eu deixei os resultados mais técnicos. Então, eu comecei com preliminares, introduzindo a notação que eu vou usar, tá? Em geral, não é difícil de entender, porque é um problema de álgebra linear. Então, a gente usa muitas ferramentas de álgebra linear mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, tirei. Então, em geral, eu vou denotar um corpo pela letra F, tá? Ao longo, né, dos slides vão aparecer corpos de característica 2 e de características diferentes de 2. Então, a gente vai trabalhar com corpos arbitrários, tá? Eu sempre vou supor que a nossa álgebra tem elemento identidade, tá? Não precisaria dessa suposição. Também daria para trabalhar sem, mas se a álgebra não tiver elemento identidade, a gente pode fazer um processo para incluir o elemento identidade. Então, vou assumir que a álgebra sempre tem elemento identidade, é de dimensão finita sobre esse corpo, tá? Minha álgebra não vai ser necessariamente associativa, tá? Ou seja, ela pode ou não ser associativa. S vai ser um subconjunto de elementos de A, tá? Que a gente às vezes também chama de letras, né? Quando a gente pensar em palavras. Aí eu vou denotar por S elevado a zero o conjunto formado somente pelo elemento identidade e por S, índice M, um conjunto de produtos de palavras de comprimento menor ou igual a M. Tá? Então, S elevado a zero é só o elemento identidade. S elevado a 1 é quando a gente tem só um elemento, ou seja, elementos, né? O produto só tem um elemento, cada produto. Depois ou seja, como se não fosse um produto, né? S2 são produtos de dois elementos e assim por diante, tá? Um problema, né? Que quando a gente tira a associatividade da álgebra, aí a gente tem que se preocupar com as distribuições de parênteses, tá? Porque aí vai ser importante, né? Como esses parênteses estão distribuídos. Eu vou denotar o subespaço vetorial gerado pelo conjunto B por essa notação padrão, e esse LM de S vai ser o subespaço vetorial gerado pelo S elevado a M, tá? Sendo o L de S o subespaço vetorial gerado por todos os produtos de elementos de S, ou seja, a álgebra unitária gerada pelo conjunto S. Então, aqui vai aparecer tanto o conceito de subálgebra como de subespaço, tá? Aí aqui, né, a gente vai ter uma cadeia, então as palavras de comprimento até zero, né, só tem o elemento identidade,
está contido no conjunto das palavras, né, de comprimento até 1, tá? Ou seja, que tem produtos de até um elemento e assim por diante, até o conjunto das palavras que tem produtos até k elementos, de k elementos, que está contido em L de S. Como eu estou assumindo que minha álgebra tem dimensão finita, essa cadeia vai estacionar em algum momento, tá? Então, sempre vai existir um número L pertencente, ou seja, um número inteiro positivo, né? Tal que essa cadeia estaciona no L de S, tá? Toda vez que S for um conjunto gerador da álgebra, esse L de S vai ser o A. Então, a gente sempre, nós sempre, né, vamos estar interessados em conjuntos geradores, tá? De tal forma, né, que quando a gente vá construindo essa cadeia, sempre o passo final vai ser a álgebra toda, tá? O comprimento de um conjunto S, que a gente denota por L de S, né, vai ser o menor inteiro positivo, tal que esse LK de S é igual ao L de S. Tá? Eu já vou fazer exemplos, aí vai ficar um pouco mais tranquilo de entender toda essa notação. Tá? Então, esse daqui é um problema de álgebra linear, né, porque a gente trabalha com subespaços vetoriais, tá? E qual que é a grande dificuldade dele, né? Conforme a gente vai aumentando esses produtos, principalmente no caso não associativo, a quantidade de palavras cresce muito rapidamente, tá? Então, se torna complicado trabalhar com tantas palavras. E aí, o comprimento da álgebra vai ser o máximo dos comprimentos dos conjuntos geradores, tá? E aqui tem outra dificuldade, né? A gente vai considerar todos os conjuntos geradores da álgebra, tá? Então, às vezes um conjunto gerador tem um comprimento, mas o outro conjunto gerador tem um comprimento maior ou menor, e aí nós estamos interessados em considerar o maior deles, tá? Determinar qual que é o maior deles, tá? Isso, de certo modo, né, vai definir a complexidade do cálculo do comprimento de uma álgebra, porque não basta considerar um conjunto gerador, tem que considerar todos, tá? Então, isso que se torna um pouco difícil. Aí aqui eu fiz um exemplo, só para ficar mais claro qual que é a diferença entre considerar a álgebra associativa e considerar ela não associativa. Tá? Então, aqui, meu conjunto S tem só um elemento, o X. Tá? E eu estou supondo que a álgebra é unitária sempre, em todos os slides. Tá? Então, o S elevado a zero vai ser o conjunto formado somente pelo elemento identidade da álgebra. Já o S1 são todas as palavras de comprimento até 1. Então, vai ser formado pelas palavras de comprimento zero, que é só o elemento identidade da álgebra, e x, um elemento de comprimento 1. Tá? Já o S2, a gente vai ter as palavras de comprimento zero, comprimento 1 e comprimento 2. E assim a gente vai fazendo. Tá? O S3, né, vai ser 1 de A, que é comprimento zero, x, que é comprimento 1, x quadrado, que possui comprimento 2, e x ao cubo possui comprimento 3. E assim por diante, o S de M vai ser esse conjunto, né? Formado pelos elementos 1 de A, x, x quadrado, x ao cubo, x à quarta, e assim por diante, x elevado a M. Só que o que acontece? Aqui a gente está assumindo a associatividade, tá? Ou seja, os parênteses não são importantes. Então, por exemplo, o S4 aqui, né, quando a gente considera uma álgebra unitária e o S é um conjunto que só tem um elemento, ele é formado por 5 elementos. Já no caso que a álgebra não é associativa, a quantidade cresce muito rapidamente, tá? Então, aqui, ó, considerando o caso em que a álgebra não é associativa, o S0, o S1 e o S2 se mantém, né? Porque aqui a gente ainda não tem produto de 3 elementos, tá? Já no S3 tem uma pequena mudança, né? Porque agora a gente está considerando as palavras de comprimento menor ou igual a 3, então aqui já tem diferença, né? Porque se a álgebra não for de potências associativas, que depois eu vou definir, né? Isso daqui não precisa ser necessariamente igual a isso, tá? Então, a gente vai ter que considerar essa distribuição de parênteses à esquerda e essa distribuição de parênteses à direita. Já quando a gente pensa, né, em produtos que envolvem até
4 letras, né, aí já tem uma quantidade ainda maior, né, tem esse, ou seja, a gente a cada 3 elementos, né, tem que escolher uma distribuição de parênteses, tá? Então aqui a gente tem o x à esquerda, aqui o x à direita, e aí para cada um desses elementos tem o x à esquerda, x à direita, x à esquerda e x à direita. E ainda tem esse daqui, que é o produto x quadrado por x quadrado. Então, se a gente fosse escrever o S5, né, ia ficar ainda maior. Então, essa é a construção, tá? A gente vai considerar um conjunto S, aí a gente vai considerando produtos de elementos dessas palavras, né, dessas letras que estão em S, formando palavras, e aí nosso objetivo é determinar, né, o subespaço vetorial gerado por cada um desses conjuntos, de modo a conseguir gerar a álgebra toda, tá? Produzir a álgebra toda. Então, aqui tem um exemplo em teoria de matrizes, que é de onde surgiu a teoria, tá? Se a gente considerasse S a matriz formada por 1 na posição 2, 1, que depois eu vou denotar assim, ó, por E2, 1, tá? E aqui, desculpa, 1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna. Eu vou denotar depois por E, 1, 2. E aqui, considerando a matriz B, que possui o elemento 1 na segunda linha, primeira coluna, que eu vou denotar por E2, 1. O S0, né? A gente sabe que é a álgebra das matrizes 2 por 2, sempre tem elemento identidade, né? Essa matriz aqui. Então, S0 é o conjunto formado por essa matriz. O L0 de S, né? Quando a gente considera o gerado por esse, né? Vai ser quem? Formado por todas as matrizes que possuem elementos repetidos na diagonal, tá? Ou seja, ele é o subespaço vetorial gerado por esse conjunto. Já o S elevado a 1, ou S1, que nem eu estou falando, né? Vai ter as palavras de comprimento zero, que é a matriz identidade, e mais essas duas matrizes que a gente considerou no conjunto S, tá? Então, gerado por esse conjunto, né? Já vai ser formado pelas matrizes que possuem elementos repetidos na diagonal. Ah, desculpa. Aí aqui, B vezes essa, então vai ter um elemento B aqui, e C vezes essa. Vai ter um elemento C aqui. E aí, quando a gente vai para o S2, né, já vai ser formado pelo as letras, né, palavras de até produto de duas letras, né? Então vão ter as palavras de comprimento zero, que é a identidade, comprimento 1, as matrizes A e B, e depois essas 4 matrizes, né, que possuem comprimento 2, tá? A quadrado, AB, BA e B ao quadrado. Aí eu fiz aqui os cálculos, quando a gente calcular ao quadrado dá zero, quando calcular A vezes B dá o E1, 1, B vezes A dá o E2, 2, né, o elemento que tem 1 na posição 2, 2, e B ao quadrado dá zero, tá? Então, quando a gente fizer o gerado por esse conjunto S2, a gente vai produzir uma matriz arbitrária, né? A, B, C, D, com A, B, C e D pertencentes ao corpo, tá? Então, L2 de S vai ser o conjunto das matrizes 2 por 2, tá? E aí, esse conjunto S, ele tem comprimento 2, tá? Mas não bastaria isso, né, para concluir que a álgebra tem comprimento 2, tá? Porque poderia ter outro conjunto gerador que tivesse comprimento maior. Então, a gente vai pegar o máximo dos comprimentos. Esse é o problema, tem que trabalhar com qualquer conjunto gerador, tá? Aí, qual que é a diferença, né, essencial entre o caso associativo e o caso não associativo? No caso associativo, quando a gente considera essa sequência de dimensões do L0, do L1, do L2 e assim por diante, até conseguir chegar no conjunto que vai gerar a álgebra toda, né? Essa cadeia é sempre estritamente crescente, tá? Ou seja, a cada passo a dimensão aumenta em pelo menos um, né? Até ela se estabilizar no passo que a gente atinge a álgebra toda, tá? Então, nós temos que a dimensão do Ln de S é igual à dimensão do L de S, né, para qualquer n maior ou igual ao comprimento. Que a partir do momento que eu já gerei a álgebra toda,
o que vier depois não vai gerar mais nada novo, tá? Então, a gente tem aqui, como essa álgebra tem, né? A gente está assumindo que ela tem elemento de identidade, o comprimento de um conjunto S vai ser menor ou igual que a dimensão do L de S menos 1, que é menor ou igual que a dimensão de A menos 1. Então, essa daqui é uma cota, no caso associativo para o comprimento de S, tá? Que a gente fala que é trivial, né? Uma cota bem simples aí, tá? Supondo que a álgebra seja unitária de dimensão finita. Já no caso não associativo, a gente já tem complicações, né? Essa cadeia aqui, agora, ela não é mais necessariamente crescente, tá? A gente só vai saber que ela é não decrescente, ou seja, podem ter passos dessa cadeia, né, que não geram nada novo, mas depois de algum passo começa a gerar de novo, tá? Então a gente tem que a dimensão do Li de S é menor ou igual que a dimensão do Li mais 1 de S até a gente conseguir gerar a álgebra toda. Então, aqui tem o exemplo generalizado, tá, dessa álgebra, mas só para ficar mais fácil de entender, eu coloquei primeiro um caso particular, que é essa álgebra aqui, de dimensão 5, que possui essa tábua ou tabela de multiplicação, tá? E, de novo, a gente sempre está considerando que a álgebra tem elemento de identidade. Então, aqui, como é elemento de identidade, é o produto, né, pelo 1 dá ele mesmo. E aqui na diagonal, a gente tem que o E1 ao quadrado é E2, E2 ao quadrado E3, E3 ao quadrado E4 e E4 ao quadrado é zero, tá? Primeiro, notem que essa álgebra aqui ela não é associativa, né? Porque, por exemplo, se eu fizer o produto de E1 por E2 com uma distribuição de parênteses vai dar um resultado, com outra distribuição de parênteses vai dar outro resultado, né? Aqui, ó, E1 vezes E1 dá E2, e E2 vezes E2 dá E3. Enquanto que desse lado aqui, quando a gente calcula E1 por E2 já dá zero, tá? E aqui, como E3 é um elemento de uma base, ele é diferente de zero. Considerando S, o conjunto formado só pelo elemento E1, né? O L0 de S sempre vai ser o gerado pelo elemento identidade quando a gente considera álgebras unitárias. O L1 de S vai ser o subespaço vetorial gerado pelas palavras até comprimento 1, então vai ser gerado pelo 1 e pelo E1. O L2 de S pelo 1, pelo E1 e pelas palavras até comprimento 2, tá? Quando a gente faz E1 por E1, dá E2. Por isso que ele entrou aqui, tá? Porque E2 é uma palavra de comprimento 2. Quando a gente vai para comprimento 3, aí quais são as possibilidades, né? Vai ter o 1, o E1, o E2, e aí a gente vai ter E1, que é uma palavra de comprimento 1, vezes E2, ó, E1 vezes E2 dá zero, E2 vezes E1 dá zero, tá? E aqui a gente não produz nada novo no passo 3, tá? Porque o produto de uma palavra de comprimento 2 por uma de comprimento 1 não produz elementos novos. Só que quando a gente vai para o passo seguinte, as palavras de comprimento até 4, aí a gente vai ter produtos de palavras de comprimento 3 por comprimento 1 ou produtos de palavras de comprimento 2 por comprimento 2. Como o E2 tem comprimento 2, quando eu faço produto, né, multiplico por E2, vai ser uma palavra de comprimento 4, e aí a gente vai produzir o elemento E3, tá? E aí, se a gente fizer os passos seguintes, L5, L6 e L7, novamente não vai produzir nenhum elemento novo, tá? Porque o próximo elemento novo, né, que ainda não pertence aos conjuntos que a gente já determinou, vai ser o E4, que é o produto de E3 por E3, que é uma palavra de comprimento 4, por uma palavra de comprimento 4, e esse E4 vai ter comprimento 8, tá? Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, né, que o L8 de S é igual ao subespaço vetorial gerado pelos elementos 1, E1, E2, E3, E4, e aí sim a gente tem a álgebra toda, tá? Então,
No caso desse conjunto aqui, S, a gente tem que o comprimento dele é 8, tá? Que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5 menos 2, e que depois a gente vai ver, né, que de maneira geral a gente vai ter essa cota aqui, 2 elevado à dimensão de A menos 2. De modo geral, a gente pode, né, generalizar esse exemplo, tá? Não precisava fazer só até o E4, né? A gente pode fazer até o EN, mantendo o padrão aqui, tá? E2, E3, E4, E5 e assim por diante, até colocar zero no último produto, tá? Deles. Só que aí, esse exemplo eu escrevi um pouco depois, tá? Aí tem um artigo recente, de 2020, do Guterman e do Kudryavtsev, onde eles tentaram determinar, né, cotas superiores para o comprimento de álgebras não associativas, tá? Agora eles já têm artigos mais recentes, onde eles escolhem algumas classes de álgebras. Aqui eles fizeram, de maneira geral, uma álgebra não associativa arbitrária. Aí lá tem uma proposição que diz o seguinte, que se a dimensão do Ln de S for igual até a dimensão do L2n de S, então vale que para qualquer número natural, a dimensão do Ln de S é igual à dimensão do Ln mais t de S. O que está me dizendo esse resultado, então? Tá? Se a do Ln coincidir com a do L2n, a gente não vai conseguir achar mais nenhuma palavra nova, tá? Então, se a gente quer descobrir qual que é o maior comprimento possível de um subconjunto S, tal que esse subconjunto gere a álgebra, a gente precisa, né, que o n nunca seja igual a 2n, tá? Porque a partir do momento que n é igual a 2n, a gente não consegue mais produzir palavras novas. Todos os outros subespaços, né, vão ter a mesma dimensão. Então, pensando assim, como a gente está trabalhando com álgebras de dimensão finita, que eu estou chamando de n, e unitárias, eu sempre estou supondo que a álgebra possui elemento identidade 1, como que a gente consegue produzir a maior cadeia possível, né? A dimensão do L0 de S vai ser sempre 1, no nosso caso, porque a gente está supondo que a álgebra é unitária. Aí depois, a do L1 de S, né, tem que aumentar em pelo menos 1 a dimensão, porque senão a gente só ia ter o elemento identidade, e aí ele não vai produzir só o corpo, né? Não vai produzir nossa álgebra, a não sei que a álgebra fosse exatamente o corpo. Aí como a gente quer que um Ln de S nunca coincida com L2n de S, então se a dimensão do L2 de S é 3, tá? A partir do L4 de S tem que aumentar a dimensão, porque se ele não aumentasse, aí ia estacionar aqui e a gente não ia conseguir produzir a álgebra toda que possui dimensão n. Então, a cada vez que dobra o número aqui, a dimensão precisa aumentar em pelo menos 1. Tá? Então, no L1 é 2. Se eu quero chegar na cadeia de tamanho maior possível. Tá? Então, no L1 vai ser 2, no L2 vai ser 3, aí depois, para a cadeia ser o maior possível, no L4 vai ser 4, no L8 vai ser 5, no L16 vai ser 6, e assim por diante, no L2 elevado a n menos 3, vai ser n menos 3 mais 2, tá? Que é a mesma coisa que n menos 1. Então, esse L2 elevado a n menos 3, ele vai ter a mesma dimensão até o L2, n menos 2, menos 1. E aí, no passo seguinte, a gente vai ter o L2, n menos 2, que vai ter a dimensão da álgebra, e nesse caso, o conjunto, né, para ele ter o maior comprimento possível, o comprimento dele, né, vai ser 2 elevado a n menos 2, tá? Então, eles provaram esse resultado de uma maneira muito parecida ao que eu fiz, né, mas não escreveram assim, tá? E daqui a gente pode concluir que o comprimento de uma álgebra não associativa, unitária, arbitrária, né, sempre
é menor ou igual a 2 elevado a n menos 2. Vejam que, assim, no caso associativo, a gente tinha uma cota linear, que é melhor, né? Aqui não, a gente já não tem uma cota linear a princípio, tá? Mas para casos particulares, eles também vão conseguir provar que existem cotas lineares, tá? Aí esse daqui é aquele exemplo generalizado do que eu escrevi, tá? Com aquela tabela 5 por 5, que ia até o E4, escrevendo de maneira geral, a gente tinha, né? O E0 é o elemento de identidade, então o produto por ele mesmo sempre vai dar o EI. O produto de EI por EI sempre dava o EI mais 1, e a gente ia fazendo isso até chegar no EN-1 vezes EN-1 ser igual a zero. Tá? E produtos de EI por EJ, quando I era diferente, J sempre dava zero. Então, nós temos que esse conjunto aqui, o S igual a 1, gera álgebra, tá? Porque a gente consegue produzir todos os elementos fazendo produtos dele, tá? E aí, esse conjunto, o comprimento do S, né, vai ser 2 elevado a n menos 2. Como a gente já sabia que o comprimento de uma álgebra era sempre menor ou igual a 2 elevado a n menos 2, e a gente conseguiu achar um conjunto S, tal que esse conjunto S possui comprimento 2 elevado a n menos 2, o comprimento de A vai ser maior ou igual a 2 elevado a n menos 2. Juntando, né, essa informação com essa, a gente consegue obter uma álgebra que possui comprimento, né, 2 elevado a n menos 2. E aí, isso é um teorema do artigo que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem, de maneira geral, o comprimento de uma álgebra não associativa, arbitrária, é menor ou igual que 2 elevado à dimensão de A menos 2. Já no caso que a álgebra é associativa, a gente consegue produzir uma cota melhor, né? O comprimento de A vai ser menor ou igual que a dimensão de A menos 1, tá? Deixa eu só tomar água. Aí, assim, uma pergunta interessante é que invariantes da álgebra a gente pode usar para achar cotas superiores não triviais, tá? Para o comprimento. Aí, em 1997, o Papacena provou esse resultado aqui, que se você tem uma álgebra associativa, dimensão n, e m é o máximo dos graus dos polinômios minimais, tá? De um elemento A da álgebra, então o comprimento de A está limitado por essa função aqui, tá? Que depende dos parâmetros m e n, tá? Então, a gente sabe que dimensão da álgebra é um parâmetro, né? Um invariante interessante para limitar o comprimento, mas que outros mais parâmetros poderiam ser utilizados é uma pergunta aí em aberto, tá? Que algumas pessoas pensam a respeito. Aí, em 2009, a Olga, nesse artigo aqui, ela provou que se você tem uma álgebra associativa e comutativa, dimensão finita n, então o comprimento de A é menor ou igual que g de dm, onde a função, né, g, que depende de n e m, é definida dessa forma, tá? Aqui ela já achou uma cota logarítmica, tá? E aqui, né, eu estou denotando por colchete, se um elemento entre parênteses, a parte inteira desse elemento. O problema mais conhecido dessa teoria de comprimentos é justamente determinar o comprimento das álgebras de matrizes n por n, tá? Que apareceu, né, em 1984, nesse artigo aqui do Paz. Aí esse problema é um problema muito complicado, tá? Não sei se alguém um dia vai conseguir resolver ou não, né? Mas nesse próprio artigo, o Paz determinou, né? Ele conseguiu determinar o comprimento das álgebras de matrizes até 4x4, usando cotas lineares, tá? E aí ele propôs a conjectura de Paz, que diz que o comprimento de uma álgebra de matrizes n por n é igual
a 2 vezes n menos 2, tá? Qual que é o problema daqui? É que cresce muito rápido quando você, se seu conjunto, né, é muito grande, pior ainda, né? Nesse caso das matrizes n por n, já é extremamente complicado trabalhar com n igual a 5, por exemplo, tá? Imagine trabalhar com n arbitrário, né? Teria que achar algum resultado teórico aí para ajudar, porque os cálculos vão se tornando muito grandes, tá? Porque você tem que produzir conjuntos, onde parte do conjunto é LI e outra parte é LD, tá? Então, essa é a dificuldade quando mistura o LI com o LD, tá? Nesse próprio artigo, como eu falei, em 1984, Paz provou que a conjectura que ele mesmo escreveu é verdadeira para n menor ou igual a 4, e aí depois levou muitos anos para conseguir avançar nessa conjectura. Em n igual a 5, o Chitov provou que a conjectura é verdadeira para n igual a 5, né, em 2019, né, e publicou nessa revista, tá? Aí tem casos particulares que foram provados. Esses autores aqui, eles provaram em 2006, quando a gente considera matrizes complexas de tamanho no máximo 5, ou seja, considerar o corpo como sendo o corpo dos números complexos e o n até 5. E outros dois, né, incluindo o mesmo, Longstaff, provaram que o resultado, né, a conjectura, é o que eu escrevi aqui, tá? O comprimento de todo par AB de matrizes complexas é no máximo 2 vezes 6 menos 2, que dá 10, tá? Então, eles provaram quando o corpo é o corpo dos números complexos e o n é igual a 6. E aí também tem um avanço mais geral, né, aqui sem particularizar o n, tá? Mas acrescentando uma hipótese. O Guterman, Lafay, Markov e Smigok provaram que essa conjectura ela é verdadeira quando a gente considera uma matriz onde o polinômio minimal é igual ao polinômio característico. Então, a conjectura de Paz permanece em aberto, é uma conjectura difícil de ser provada, tá? Mas também existem cotas superiores que não são lineares, né? O próprio Paz, em 1984, provou que o comprimento de uma álgebra de matrizes n por n vai ser menor ou igual que a parte inteira desse número. Depois, em 1997, foi usada uma cota envolvendo raiz quadrada, tá? E em 2019, né, o último avanço do Chitov, onde foi usada uma cota logarítmica, tá? Só para entender um pouco, né, a dificuldade, eu coloquei aqui um caso particular, se a gente considerasse o n igual a 1024, usando o resultado de Paz, a gente teria que o comprimento das matrizes de ordem 1024 seria menor ou igual a 349.526, do Papacena, que seria menor que 46.876, do Chitov, que já foi um grande avanço, tá? Seria menor ou igual a 24.576, e a conjectura que permanece em aberto estipula que seria 2046, tá? Mas aqui já seria um problema, né, muito grande para ser trabalhado, tá? Então aqui eu coloquei um pouco da motivação, por que que se estuda comprimentos, né? Primeiro que ele é um invariante, e isso daí pode ajudar na classificação também de álgebras, né? De dimensão, por exemplo, pequena ou de dimensões arbitrárias, tá? Também vai nos fornecer o tamanho maximal de produtos, que a gente precisa considerar para provar uma determinada particularidade, propriedade, tá? E além disso, tem conexão tanto com o problema surgiu, né, de física, de mecânica, tá? E tem conexões também com métodos computacionais, tá? Tem uma parte que envolve cadeias aditivas que tem uma certa conexão. Aí aqui tem alguns artigos, né, onde tem essa conexão com métodos computacionais, tá? Tá bom. Aí, isso é a teoria geral, né? Para falar um pouco de comprimento 1, então a gente tem interesse no valor minimal do comprimento, que o zero é quando tem só o elemento identidade, tá?
Então, o primeiro caso não trivial vai ser quando uma álgebra tem comprimento 1. E aí esse problema foi trabalhado primeiramente pela Olga em 2012, quando ela trabalhou com álgebras de matrizes de comprimento 1. Depois, ela mesma trabalhou com álgebras associativas, né? Então, primeiro foram álgebras de matrizes, depois álgebras associativas. E aí o questionamento natural seria quando é uma álgebra arbitrária, tá? Ou seja, sem particularizar nenhuma condição sobre o corpo, tá? Você fazer uma descrição completa de quando que uma álgebra vai ter comprimento 1 em termos de uma base e de constantes da estrutura dessa base, tá? E para isso a gente vai usar álgebra linear e técnicas de linearização, tá? Então é um problema assim que não é difícil de entender, tá? Só que conforme você vai avançando, vai ficando mais difícil, tá? Então aqui eu coloquei o artigo que a gente fez, tá? Que foi a Olga, a Consuelo e eu. E aqui eu coloquei o resumo do artigo, tá? Onde a gente fala o que vai fazer no artigo. Então, prosseguindo, aí o que tem no artigo, não é? Primeiro, resultados gerais. O que significa uma álgebra ter comprimento 1? Tá? Significa que se S for um conjunto gerador arbitrário dessa álgebra, então o subespaço gerado por S unido a 1 de A já vai ser igual à álgebra toda. Tá? E assim, é interessante, né? Porque quando a gente resolveu esse problema de álgebra de comprimento 1, não dá para usar nada do que foi feito em álgebras matriciais e também não dá para usar nada do que foi feito em álgebras associativas, tá? Então, o caminho para resolver é totalmente diferente, assim, não tem conexão, porque a gente não podia usar matrizes, né? E também não podia usar associatividade, tá? E aí, um dos resultados-chave, né, que vão ser, que vai ser usado, né, várias vezes durante o artigo, diz que uma F-álgebra com elemento identidade 1 tem comprimento 1, C e somente C, quando você considera o produto de dois elementos, pertence ao subespaço vetorial gerado por 1 de A e cada um desses elementos, tá? Aí, a princípio, o caminho mais natural depois seria estudar as álgebras de comprimento 2, mas a gente não consegue, até agora, né, ter um resultado similar a esse, tá? Então, quando você vai de comprimento 1 para comprimento 2, já muda tudo, assim, e pelo menos eu não tenho a menor ideia do que poderia fazer para comprimento 2, tá? Então, em particular, né, eu coloquei aqui alguns corolários, se a gente considera o A igual a B, a gente tem que, se o comprimento de A é 1, então A ao quadrado sempre pertence ao subespaço vetorial gerado pelo 1 de A e pelo A, tá? E, além disso, a gente vai ter que toda álgebra unitária de dimensão 2 sobre um corpo arbitrário sempre tem comprimento 1, tá? Aqui embaixo eu coloquei a definição de associatividade, né? Quando a gente pode trocar a ordem dos parênteses para quaisquer elementos x, y, z da álgebra. E também coloquei um resultado conhecido que diz que toda álgebra unitária de dimensão 2 é sempre associativa, tá? Aí aqui eu fui definir, né, porque o nosso próximo resultado vai envolver potências associativas. Então, eu fui falar um pouco sobre álgebras não associativas, definir o que é uma álgebra de potências associativas, né? É aquela álgebra em que toda subálgebra gerada por um único elemento é associativa. Ou seja, se você ficar considerando produtos envolvendo só uma letra, você sempre pode associar, tá? Então, se tiver só a letra A, eu não preciso me preocupar com a ordem dos parênteses. Agora, se tiver mais de uma letra, aí a gente já não sabe o que fazer, tá? Tem que buscar alguma propriedade ou identidade que a álgebra satisfaça. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de álgebras de potências associativas, tá? O mais simples são as álgebras associativas. Também tem as álgebras de Lie, que o quadrado de qualquer elemento é zero, né? E além disso, vale aqui essa identidade, né? De Jacob, né? Ó, quando a gente faz o produto x por y, depois por z,
Agora começa do y, y por z, depois por x, e agora começa por z, z por x e depois por y. Tá? Então, a gente tem que vale essa identidade. Aí tem as álgebras de Jordan, né? As de Lie estão muito conectadas com geometria, né? A gente já vê lá em variedades um pouco de grupos de Lie, né? E tem conexão, as álgebras de Lie também tem conexão com geometria, tá? Já as de Jordan estão conectadas com a teoria de observáveis, de física, né? Então, a gente tem que toda álgebra de Jordan é uma álgebra que é comutativa. Aqui é anticomutativa, né? E aqui é comutativa, tá? E além disso, quando você calcula o produto x² por yx é igual ao produto x² do y por x. E outra classe bem conhecida de álgebras de potências associativas são as alternativas, que são aquelas onde, quando você tem duas letras iguais à esquerda, você pode associar, ou quando você tem duas letras iguais ou dois elementos iguais, à direita você também pode associar, tá? Tá bom. Então, a gente tem que a subálgebra unitária gerada por um elemento de uma álgebra A, que possui comprimento 1, é sempre associativa, porque ela vai ter dimensão no máximo 2, e a gente usa aquele resultado que eu acabei de escrever, tá? E aí, como consequências, a gente vai ter que uma álgebra de comprimento 1 é sempre de potências associativas, e se B for uma subálgebra de A, se o comprimento de A é 1, então o comprimento de B também é 1, tá? Aqui é interessante comentar, né, porque a gente pode ter a falsa impressão que o comprimento de uma subálgebra é sempre menor que o comprimento da álgebra. E isso daqui não é verdade, tá? Então, em geral, a gente não pode afirmar isso. E aí tem um exemplo de 2013, tá? E aqui, na verdade, esse exemplo é de um pouco antes, eu acho que é de 2009, mas eu coloquei esse artigo porque se alguém algum dia se interessar pela teoria de comprimentos, ele tem 82 páginas e tem, é como se fosse um survey, né? Tem uma série de resultados, tá? Falando sobre a teoria. Então, aqui, se você considerar um corpo arbitrário e denotar por T4 de F, a álgebra de matriz triangular superior de ordem 4, tá? Que eu errei, não é N, é 4. E por E e J, a matriz 4 por 4, aquela notação que eu já estava usando, né? Com na posição IJ, tá? E 0 nas demais posições. Considerando a álgebra A4 gerada pelo espaço vetorial formado por essas matrizes aqui, e o E44, o E12 e o E13, e além disso o E23, tá? Se você considerar a subálgebra A', formada somente por essa matriz aqui, que é a soma de E12 por E23 por E44, a Olga provou lá no artigo dela que o comprimento de A4 da álgebra é 2, mas o comprimento dessa subálgebra é 3, tá? Então, aqui ela conseguiu construir uma subálgebra que tem comprimento maior do que a álgebra, tá? Então, isso daqui também, digamos, de certo modo, dificulta um pouco a teoria, tá? E ela pode, né, generalizar esse exemplo, tá? Colocando essa hipótese aqui, que o corpo tem pelo menos n-4 elementos, tá? Quando a gente foi trabalhar o problema, né, a gente começou trabalhando primeiro com álgebras sobre corpos de características diferentes de 2 e depois foi trabalhar com corpos de característica 2, né? Até porque característica 2 muitas vezes não é desenvolvida, tá? E tem que trabalhar de um jeito diferente. Então, trabalhando com características diferentes de 2 primeiro, se a gente considera uma álgebra, eu vou manter a notação, né? Dimensão finita, comprimento 1, com elemento identidade 1 de A. A gente provou que sempre existe uma base, tal que B ao quadrado é um múltiplo de 1 de A, tá? Pertence ao subespaço vetorial gerado por 1 de A. E com essas mesmas hipóteses, nós temos que se B for uma base com N elementos, né? Tal que o quadrado de qualquer elemento pertence ao subespaço vetorial gerado por 1 de A, tá? Então, a gente tem que a linearização disso daqui, né, que é o AI AJ vezes mais o AJI, tá?
É só trocar aqui o AI por AI mais a J, né? E a gente faz a linearização disso daqui, tá? Também vai pertencer ao subespaço vetorial gerado pelo 1 de A, tá? Aí aqui, antes de fazer para o caso geral, né, que é nosso caso, que não é necessariamente associativo, eu coloquei o teorema da Olga, de 2013, onde ela provou quando que uma álgebra, né, tem comprimento 1, no caso que a álgebra é associativa, tá? Então ela fez uma descrição, né, o comprimento vai ser 1, C e somente C, acontece um desses seguintes casos. Ou a álgebra é um produto de dois corpos, ou é um corpo e possui dimensão 2, ou é um corpo de característica 2, é uma soma direta, né, de três corpos de característica 2, tá? Ou a dimensão do quociente de A pelo radical de Jacobson é 1, onde esse radical é diferente de zero e o quadrado dele é zero, tá? Aqui tem várias caracterizações, né, do radical, eu coloquei uma delas, tá? Interseção de todos os ideais maximais à direita de A. E o último caso dela é que existem elementos E e F, tais que E é um idempotente, ou seja, o quadrado dele dá ele mesmo, F também é um idempotente, o produto deles dois, tanto faz à direita ou à esquerda, é zero, ou seja, eles são idempotentes ortogonais, e a soma deles dá 1, tá? Além disso, a dimensão desse subespaço é igual à dimensão desse, que é igual a 1. Então, e além disso, né, o F vezes A vezes E igual a zero, e E vezes A vezes F diferente de zero, tá? Não sei se vocês já viram alguma vez ou não, mas essa descrição aqui que ela está fazendo, né, é justamente da decomposição de Peirce, tá? Então isso daqui não tem nada a ver com o artigo dela, né, mas eu só coloquei porque é tipo curiosidade, porque às vezes a gente vê em estruturas algébricas na graduação, ou às vezes não, tá? Quando você tem um anel associativo, né? Porque assim, muitos livros que não consideram não falam, né, em não associatividades, eles já assumem na definição de anel que o anel é associativo, tá? Como aqui eu também trabalho com coisas não associativas, né, e eu tenho que fazer essa distinção, tá? Mas você tem um anel associativo e esse anel tem um idempotente, tá? A gente sempre pode decompor o anel como uma soma direta de 4 subespaços, tá? Aí eu já falo sobre isso, eu esqueci, né, de concluir aqui, que todos esses 5 tipos de álgebras são não isomorfos, tá? E duas álgebras dos tipos 4 e 5 vão ser isomorfas quando as dimensões de B e C são iguais, tá? Então, voltando para a decomposição do anel, não é difícil de provar essa decomposição, tá? Aqui eu fiz um rascunho só de curiosidade também. Você pode escrever o elemento como R1 mais R10, R01 e R00, tá? De maneira bem fácil, quando você multiplica por E à esquerda, dá o próprio elemento. Quando você multiplica por E à direita, dá zero, tá? Ou seja, quando tem 1 aqui, se você multiplicar por E, vai dar ele mesmo. E quando tem zero, quando você multiplicar por E, vai dar zero. Tá? Então, se eu multiplico esse elemento aqui, R, à esquerda e à direita por E, como aqui tem 1 e 1, à esquerda e à direita, vai dar ele mesmo. Só que todos os outros vão dar zero, né? Porque aqui tem zero à direita, aqui zero à esquerda e aqui zero dos dois lados. Aí quando você multiplica por E só à esquerda, aqui como é 1 à esquerda, vai dar ele mesmo. Aqui como é 1 à esquerda, vai dar ele mesmo. Aqui como é zero, dá zero. E aqui como é zero, dá zero. E assim a gente vai fazendo, tá? Quando multiplica por E à direita. Como aqui é 1, vai dar ele mesmo. Aqui vai dar zero. Aqui vai dar ele mesmo. E aqui vai dar zero. Aí a gente consegue escrever o R dessa forma aqui, tá? Porque todos esses termos cancelam, né? O ERE cancela com ERE, o ER cancela com ER, RE cancela com RE, tá? E aí só vai sobrar o R, que era o que eu queria. E além disso, a gente consegue provar que todo elemento pode ser escrito de forma única, tá? Então, todo anel associativo pode ser decomposto como soma direta de 4 subespaços quando ele possui idempotente, tá?
E eu falei disso porque exatamente aqui, ó, quando ela fez a caracterização do caso associativo, aparecem exatamente esses 4 subespaços, tá? Aí voltando para o nosso caso, que é o caso geral, a gente separou primeiro na dimensão 3, porque é um caso que se comporta de uma maneira um pouco diferente, tá? Então, se você tem, sempre eu vou ter as mesmas hipóteses, tá? F álgebra, elemento de identidade, e agora a dimensão vai ser 3, tá? Se existir uma base tal que é a 2 vezes a 3 mais a 3 vezes a 2, e pertence, né? É um múltiplo de 1 de A, e cada quadrado de elemento também da base pertence ao gerado por 1 de A, então a gente vai ter que o comprimento de A é 1, tá? Como corolário daqui, a gente vai ter que o comprimento de A é 1, se e somente se existir uma base que satisfaça essas condições, tá? Já para a dimensão n, como que vai ser o resultado, né? Primeiramente, a gente vai supor que a álgebra tem comprimento 1, tá? E aí, para uma base onde o quadrado de cada elemento é um múltiplo de 1 de A, a gente consegue provar que existem elementos no corpo, tá? Que satisfazem essas condições aqui, ó. AI vezes AJ é igual. Pertence ao subespaço gerado, né, por 1 de A, AI e AJ, tá? Onde a gente pode escrever ele desse jeito. Aí a J é alfa i J vezes 1 de A, mais beta Ji menos beta i AJ, tá? E aí a gente tem nossa caracterização, tá? Quando que uma álgebra tem comprimento 1. Vai ser, se e somente se, existe uma base, aqui com n elementos, que eu estou supondo que a dimensão é n, tá? Tal que o quadrado de qualquer elemento tem que ser um múltiplo de 1 de A, e tem que existir elementos no corpo, né? Que satisfazem essas condições aqui, tá? AI vezes AJ é alfa i J vezes 1 de A, mais beta Ji menos beta i AJ, tá? Aqui a gente colocou um algoritmo para determinar de maneira geral, né? No nosso caso, quando a característica é diferente de 2, tá? Quando que uma álgebra tem comprimento 1 ou quando que ela não tem, né? Para saber se ela tem comprimento 1, tá? Então, se você tem uma base qualquer de uma álgebra unitária, que possui elemento, a unidade a gente está denotando por 1 de A, tá? Como que a gente faz para verificar, né? Primeiro, pega um elemento dessa base e verifica se o quadrado pode ser escrito como uma combinação linear de 1 de A e aí, tá? Se não puder ser escrito, automaticamente a álgebra não tem comprimento 1, tá? O comprimento dela é maior que 1. Se o quadrado puder ser escrito dessa forma, o que que a gente faz? A gente constrói, a partir dessa base, tá? Uma outra base, que eu chamei de B', onde esse BI ao quadrado é um múltiplo de 1 de A, tá? E a gente já fez um lema provando que isso é possível, tá? E aí a gente verifica se os elementos dessa nova base satisfazem aquelas condições lá do teorema. Ou seja, o produto de BI por BJ tem que pertencer ao gerado por 1 de A, BI e BJ, e a linearização, né, do quadrado tem que ser um múltiplo do elemento 1, tá? Aí o que que acontece? Se isso acontecer, a álgebra tem comprimento 1. Se isso não acontecer, a álgebra tem comprimento maior do que 1, tá? Aí, depois eu fui falar de algumas classes particulares, tá? De álgebras não associativas. Uma delas foram as de Jordan, que surgiram, né, em 1984, que foram inventadas, né, pelo Jordan, Neumann e Wigner, tá? Quando eles estavam trabalhando com a teoria de observáveis em mecânica quântica, que a gente já viu, né, uma álgebra comutativa, e quando você considera o quadrado, né, como elemento da extrema esquerda, por y pelo elemento x mesmo, a gente consegue associar, tá? Exemplos clássicos de álgebras de Jordan são aqueles, né, quando você pega uma álgebra associativa e troca o produto da álgebra por esse daqui, que é conhecido como produto de Jordan, tá? Meio de xy mais yx, e a álgebra de Jordan de uma forma bilinear, que é dessa forma aqui,
a F vezes 1 de A mais V, tá? Onde V é um espaço vetorial, e essa forma é definida desse jeito, tá? Então, é uma álgebra de Jordan, né, com uma forma bilinear simétrica, onde a multiplicação é dada por esse jeito, tá? O alfa vezes beta, aí depois alfa vezes y vai entrar aqui, né? Beta vezes x está aqui, e depois a gente calcula o φ de xy, tá? Porque o x e o y estão no espaço vetorial. Aí a gente provou que se você tem uma álgebra de comprimento 1 e uma base que satisfaz isso daqui, né? Sendo que para todo par de índices, o produto de AI por AJ é daquela forma, pertence ao subespaço gerado por um de A, AI e AJ, só que agora aqui é beta J e aqui é menos beta I, tá? Então as seguintes condições vão ser equivalentes. Ser uma álgebra de Jordan é equivalente a ser uma álgebra comutativa, que vai ser equivalente a ter esses índices iguais. Alfa i j vai ser igual a alfa ji, ou seja, as constantes estruturais da álgebra, né? E o beta j é igual a zero. Como corolário, a gente vai ter que as álgebras de Jordan, de uma forma bilinear simétrica, vão ser as únicas álgebras de Jordan de comprimento 1, tá? E aí, estou quase acabando, tá? Coloquei depois mais uma classe de álgebras, que é a das flexíveis, tá? Então, a gente tem esse teorema aqui. Agora, assumindo que a álgebra é flexível com as mesmas hipóteses que a gente já estava considerando, tá? A gente vai ter que ela é flexível, né? Se e somente se as constantes estruturais são iguais, o alfa ij é igual a alfa ji, beta j por mi vai ser igual a beta i por alfa ij, e beta h vezes alfa ij mais beta i alfa HJ vai ser igual a 2 vezes beta J alfa IH, tá? Quando a gente faz as contas, vai ficando mais claro de onde saem essas condições, tá? E aqui tem a caracterização geral, né? Quando a gente tem uma álgebra de comprimento 1, tá? Como que é a caracterização, né? No caso que a álgebra é associativa, tá? Então, a gente também vai ter condições técnicas aqui, tá? Isso daqui é muito técnico, nem sei se vale a pena falar tanto, mas estou passando aqui, tá? Então, a gente tem que uma álgebra de comprimento 1, né, não necessariamente precisa ser associativa, né, a gente já viu. Aqui tem um exemplo, tá, de uma álgebra que não é associativa e tem comprimento 1, tá? E depois, finalmente, a gente foi para o caso de característica 2, né, que tem um tratamento totalmente diferente dos outros casos, né? Quando a característica é diferente de 2, tá? E ainda tem que dividir em duas partes, né? Primeiro a gente trabalha só com corpos de 2 elementos, que eu estou denotando por F2, e depois com uma extensão desse corpo, que aí a gente vai denotar por F, tá? Para simplificar a notação, a gente vai denotar assim, que A é congruo a B módulo 1 de A, quando A menos B pertence ao gerado por 1 de A, tá? Aí aqui primeiro a gente provou um lema das condições que os elementos da base têm que satisfazer quando a dimensão é 3, tá? Que a gente teve que separar. Primeiro em dimensão 3, e aí a gente tem que o comprimento de A é 1, se e somente se a tábua de multiplicação da álgebra satisfaz essas condições aqui, tá? Aí, como eu falei, isso é muito técnico, não sei se vale muito a pena falar, tá? E aí, quando você tem uma extensão própria do F2, né? Agora trabalhando com um corpo de característica 2 que não é o F2, tá? A gente também determinou quais são as condições que a base da álgebra tem que satisfazer, tá? Ou seja, a tábua de multiplicação da álgebra, tá? Aí, como corolário, a gente tem que o comprimento de A é 1, se somente se existir uma base que satisfaz essas condições aqui, tá? Também bem técnicas, fazendo as contas vai ficar um pouco mais claro, tá? E finalmente a gente trabalhou com dimensão maior do que 3, tá? Então, assumindo que a álgebra tem dimensão maior ou igual a 4, o comprimento vai ser 1, se e somente se existir uma base que satisfaz essas condições, tá? O quadrado de qualquer elemento é zero, no primeiro caso, ou dá ele mesmo, no segundo caso, e o produto de AI por AJ, no primeiro caso,
é uma combinação linear de A e AJ, e no segundo caso também, mas aqui mudam os coeficientes, né? As constantes estruturais da álgebra, que é beta-JI, e aqui é 1 mais beta-JI, tá? No segundo caso. Aí, para acabar, porque eu não queria passar das 3h35, eu estou em cima do horário, tá? Eu coloquei uma foto do Departamento de Matemática da UFC, para se vocês não conhecerem um dia, se quiserem conhecer, e coloquei uma foto de Fortaleza, né, que está sendo revitalizada, tá, e da Beira-Mar, que agora está sendo reformada já há alguns anos, né, e está acabando a reforma, tá? Então, obrigado por vocês terem assistido, tá? E é isso. Nossa, deu até vontade de ir para Fortaleza agora, Rodrigo. Perguntas? Vocês estão me escutando, gente? Ah, consigo ver. Então, né? Perguntas? Rodrigo, você estava falando, né? Daí você tem as caracterizações, né, das álgebras de... Você pega uma álgebra de comprimento 1 e aí tem as caracterizações, quando ela é de Jordan, quando ela é alternativa, quando ela é flexível. São todas essas opções que vocês têm quando ela não é não associativa? Na São verdade, todos esses tipos? não, na verdade, a única coisa que a gente sabe é que elas são de potências associativas. Então, toda a álgebra que se encaixa em potências associativas pode aparecer, né? Então, todas essas podem aparecer, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Então, por exemplo, tem álgebras associativas de Lie, de Jordan, alternativas. A única coisa que a gente sabe, né? Aqui eu coloquei, acho que é aquilo que eu falei, mas tá aqui. Não? Sei lá onde que eu coloquei. Tava aqui. Ou seja, que ela é de potências associativas. É isso. Então vão aparecer exemplos de vários tipos. Tá. Então são só são as de potências associativas, né? Isso. Essa Então é esse daqui, ó, classificação. uma álgebra A de comprimento 1 sempre é de potências associativas. Entendi. Não, essa parte passou. Mais perguntas, pessoal? Bom, então vamos agradecer o professor Rodrigo novamente. Tá bom. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vitor, algum comentário, alguma coisa sobre o seminário, algum recado? Não, por enquanto, não temos ainda palestrante para daqui a 2 semanas, né? Se quiserem pensar em alguém, é só mandar mensagem. Eu vou para a gravação.